A paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou Matusalém, especialista, e este é o programa Cenário Bíblico. E eu estou passando para deixar 8 detalhes da Bíblia Sagrada que provavelmente você aprendeu errado. Lembrando que todos esses detalhes são derivados de várias linhas ou correntes teológicas, tá bom? E também de várias culturas. Por isso fica difícil você pegar tudo isso aqui e lançar em um sermão ou em uma pregação, uma vez que esses detalhes são desconhecidos pelos alunos e de repente alguém pode te chamar de herege. Vamos então agora passar para o primeiro detalhe da Bíblia Sagrada que provavelmente você aprendeu errado. E o primeiro detalhe da Bíblia que provavelmente você aprendeu errado é aquele texto que está no livro de Êxodo, capítulo de número 7, onde diz o seguinte, que a vara de Arão se transformou em uma serpente, não é verdade? E os pregadores ou líderes sempre anunciam que foi a vara de Moisés que virou uma serpente. E na verdade não foi a vara de Moisés, foi a vara de Arão. E um outro detalhe, a vara de Arão não se transformou em uma serpente. Ela se transformou em um crocodilo. Tá bom, pessoal? João Ferreira de Almeida, que é uma tradução legal, traduziu como serpente, mas os originais, tá, não é serpente, é uma anaconda, ou um dragão, tá bom? Ou um crocodilo. Isso, tá, talvez você não sabia e agora passa a saber. Talvez você aprendeu errado e agora está aprendendo o correto. Vamos para o segundo ponto, que é muito importante. O segundo ponto, pessoal, que vocês também provavelmente aprenderam errado é o seguinte. A Igreja Católica e também uma parcela muito grande das igrejas evangélicas dizem que quando os magos vieram da Babilônia com os presentes para entregar ao menino Jesus, o menino Jesus ainda estava na manjedoura, não é verdade? Mas na verdade, quando os magos chegaram em Belém, né, já tinha ocorrido 2 anos em que o menino tinha nascido, uma vez que os magos moravam na Mesopotâmia, né, lá na Suméria, no sul da Babilônia. Então estava distante a 4.000 quilômetros de Belém, de onde o menino nasceu. Então, quando o menino nasceu, o menino Jesus nasceu, os magos viram a estrela e eles se deslocaram para ir, tá, de encontro ao menino. Só que a viagem demorou 2 anos e quando chegou lá, o menino já estava em Nazaré. Por isso que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo, achando que o menino estava em Belém de Judá. Mas na verdade o menino Jesus já tinha ido para o Egito, aí Herodes morreu e então Jesus foi levado para Nazaré. Quando os magos chegaram lá, Jesus já estava com 2 anos. E a maioria das igrejas ou lideranças pregam errado, talvez você aprendeu errado e agora está aprendendo o correto, tá bom? Vamos passar para o terceiro ponto, que é imperdível também. Um outro detalhe que provavelmente você aprendeu errado é aquele texto que diz que Jesus andou sobre as águas. E os pregadores geralmente pregam dizendo que Jesus andou sobre o mar de água salgada. E na verdade, pessoal, Jesus não andou sobre o mar de água salgada. Jesus andou sobre o rio Jordão. Exatamente, pessoal. O rio Jordão vinha do norte e fazia tipo uma lagoa de 20 quilômetros de comprimento por aproximadamente 12 ou 13 de largura. Isso dependia do ano, tá, pessoal? Porque às vezes era mais largo no tempo da chuva, no tempo da seca era mais estreito, tá? Mas era aproximadamente 20, tá, por 12 e uma profundidade de aproximadamente 8 metros. Isso é muito importante, por quê? Porque a maioria dos pregadores dizem Jesus andou sobre o mar. E nós, no começo da nossa fé, achamos que era mar de água salgada.
Eu já vi até pregador falando que o mar onde Jesus andou tinha sal, né, achando que era o mar morto ou o mar Mediterrâneo. Mas não é verdade, pessoal. Jesus andou sobre o rio Jordão, chamado de mar de Genezaré, ou mar da Galileia, ou mar de Decápolis, porque Decápolis, é 10 e Cápolis é cidade. Então, em volta da lagoa tinha 10 cidades, tá? Cafarnaum e etc, etc. Então, Jesus andou sobre o mar de água doce. Melhor, Jesus andou sobre o rio Jordão. Talvez você não sabia disso. Fique agora sabendo, tá bom? Vamos passar para mais um detalhe, porque o tempo está passando. O nosso quarto detalhe, pessoal, está no livro de Mateus, capítulo 26, quando Jesus disse a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí, a maioria dos pregadores dizem que era um galo animal, né? E na verdade, pessoal, não era um animal. Na verdade, o texto correto seria o seguinte: antes que o soldado romano toque o galocínio, tá? Que é a trombeta que ressoa, tá? Tu, Pedro, me negarás 3 vezes. E aí aprendemos em nossas igrejas que realmente era um galo que cantou, não é verdade? Mas na verdade era o soldado romano que ressoava a trombeta chamada de galicínio, tá? E um detalhe importante que eu deixo para vocês é o seguinte: pela lei de Moisés, o galo é um animal imundo e não poderia ficar dentro da cidade de Jerusalém. Então descartou essa possibilidade de ser realmente um galo, um galizé, né? E outro detalhe também é que a noite para os romanos era dividida em 4 partes de 3 horas, tá? Os judeus dividiam a noite, tá, em 3 partes de 4 horas e os romanos dividiam em 4 partes de 3 horas. Então, a cada 3 horas, um soldado romano tocava o galicínio, que era a trombeta que ressoava. E então os turnos, né, eram trocados, tá? Os soldados mudavam de lugar, né, ou eram substituídos e etc, etc. Então o galicínio, na verdade, era o tocador da trombeta e não o galo. Um galo não iria conseguir tocar ou cantar, né, em 3 horas, não é verdade? Então ficaria impossível realmente de ser um galo. Então, na verdade, aprendemos errado. Faz parte e estamos aqui para aprender, tá, pessoal? Sempre vamos aprender. Tem um detalhe que diz o seguinte: é necessário estudar a Bíblia uma vida inteira para saber que não se sabe de nada, né? Então, dá para chegarmos à conclusão que realmente era um galicínio e não um galo animal que cantou, tá bom? Vamos passar para mais um assunto, porque tá bom, tá gostoso, tá maravilhoso. E o nosso quinto detalhe, pessoal, que talvez você aprendeu errado, é aquela passagem do livro de João, capítulo 5, que fala sobre o tanque de Betesda. E lá vai dizer o seguinte, que certo tempo do ano, um anjo descia e tocava a água. E o primeiro que ali descia era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E nós aprendemos que este anjo era um anjo do céu. Mas na verdade, pessoal, esse anjo que descia era o sumo sacerdote. É porque a palavra anjo nos originais hebraicos é malek e nos originais gregos é ângelos. É por isso que no livro do Apocalipse Jesus disse a João: escreve, né, para os pastores, né, que é chamado de anjos da igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Lá está escrito o seguinte: e ao anjo das 7 igrejas da Ásia escreve isso, diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave, que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Então, os pastores, que na verdade nem eram pastores, né, eram bispos, porque na verdade não existia pastores, existia um bispo, tá? E esses bispos eram chamados de mensageiros. A palavra anjo significa mensageiro. É por isso que esse sumo sacerdote, ou este pastor, né,
ou este presbítero ou bispo era chamado de anjo. Então, em João capítulo 5, seria mais ou menos assim, o correto, tá? E em certo tempo do ano, o mensageiro, que era o sumo sacerdote, descia do pináculo do templo, né? Porque na festa da Páscoa, o sumo sacerdote subia no pináculo do templo, né? A 120 metros de altura aproximadamente, e de lá ele tocava a trombeta, né? Ele ressoava o galicinho. E depois ele descia com o cajado e tocava nas águas do tanque de Betesda. Betesda significa misericórdia, né? Em aramaico. E na verdade não era um tanque que nascia água, não tinha fonte de água ali, eram as águas que desciam do templo que Salomão construiu lá em cima. E depois que Salomão construiu o templo, ele também construiu o tanque de Betesda. É um reservatório, uma piscina, tá? Com várias divisões, 5 divisões. É por isso que fala 5 alpendres, que eram 5 divisões do tanque e 5 divisões da casa. Depois vocês assistam um vídeo que eu fiz sobre os 15 detalhes sobre o tanque de Betesda, tá? Depois vocês assistem que vocês vão ter aí mais ideia sobre o tanque de Betesda, tá? Vamos continuar aqui com mais um detalhe que provavelmente você aprendeu errado, tá bom? O 6º detalhe, pessoal, que provavelmente você aprendeu errado, é aquela história de Lucas capítulo 16, onde Jesus falou: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. E nós aprendemos que é um camelo, um animal, passando no fundo de uma agulha. E aí inventaram aquela história dizendo que em Israel tinha uma porta pequena de 1,25 m de altura, e o camelo se ajoelhava e passava naquela porta chamada de fundo de agulha. Só que aí eu fui buscar os originais mais antigos do mundo, né? Os mais próximos, porque na verdade não temos originais, tá? Nós temos a cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, tá? Mas essa cópia da cópia da cópia, que é a mais próxima que temos, vai dizer o seguinte: é mais fácil uma linha feita da pele do camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, ou do que um rico entrar no reino dos céus. Então não é um camelo entrando no fundo de uma agulha, é a linha da pele maciça do camelo, né? De onde é essa pele? Da barriga, porque na barriga do camelo tinha uma pele, né? Um couro mais sensível. Então eles tiravam aquela parte do couro e faziam linhas. Depois pegava uma agulha maior que esta caneta aqui e tentava passar a linha na agulha. E aí João Ferreira de Almeida, essa tradução abençoada, colocou o camelo no fundo da agulha. Mas as originais antigas, né, não é o camelo no fundo da agulha, e sim a pele do camelo, a linha do couro do camelo no fundo de uma agulha de madeira. Tá? E talvez você aprendeu isso errado e agora você está aprendendo correto. Tá? Nada de camelo, tá? É impossível, realmente. Neste caso, se fosse realmente o camelo, nem um rico poderia entrar no reino dos céus, porque não tem condição de um camelo passar no fundo de uma agulha. Tá? E quantas pessoas ricas estão entrando no reino dos céus atualmente, né? Aceitando a Cristo. Então, não é proibido o rico entrar no reino do céu, né? No caso do camelo seria impossível, mas no caso da linha da pele do camelo não é impossível, é fácil, tá bom? É muito fácil um rico entrar no reino do céu. É só aceitar Jesus e seguir os mandamentos, tá? Que é muito fácil. Vamos passar para mais um detalhe importantíssimo. Um outro detalhe que provavelmente você aprendeu errado está no livro de Atos, capítulo 16, onde está escrito que quase à meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. E de repente veio um terremoto e os alicerces da prisão se abalaram, e aí Paulo e Silas foram libertos. E aí a igreja entra no poder da glória, aleluia, fala em mistério e faz parte também do Pentecoste, não é verdade? Mas
o que devemos entender é o seguinte: Paulo e Silas estavam presos porque tinham cometido pecados, exatamente. E que tipo de pecado eles cometeram? É o seguinte: em Atos, capítulo de número 13, o Espírito Santo disse o seguinte: separa Paulo e Barnabé para uma obra singular. Muito bem, foi separado. Eles fizeram a primeira viagem missionária, levando com eles um rapaz chamado Marcos, ou João Marcos. João Marcos, que era muito novo, voltou do meio da estrada. Na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar Marcos com ele, ou com eles, mas Paulo, resistiu e houve uma briga entre Paulo e Barnabé. Houve uma dissensão, houve uma rixa, né? E logo em seguida houve um racha ministerial. E a obra foi interrompida. Paulo ficou em Jerusalém esperando o movimento de Deus, e Barnabé pegou o sobrinho dele, que era Marcos, e foi fazer missão. Logo em seguida, quem aparece? Silas, o intrometido. Silas, oportunista, falou: poxa, Paulo está sozinho, não tem ninguém para fazer missão. Nem orou. E aí já se coligaram e foram fazer missão, sem a direção de Deus. Paulo e Silas, sem direção de Deus. Logo em seguida, o diabo coloca uma menina adivinha, né? Uma menina que adivinhava, uma feiticeira, mini feiticeira, que dava o maior lucro, né, para a cidade. E aí a história vai dizer que Paulo expulsou o demônio da menina. E aí foi o estupim, né, da coisa toda. Porque logo em seguida Paulo e Silas foram para a prisão. Silas nem colocou açúcar na boca, já foi, puxando em droga, apanhar. Por quê? Porque Silas entrou de gaiato no navio. A missão não era para Silas, a missão era para Paulo e Barnabé. E por que Paulo era muito colérico, né, sanguíneo e colérico, né, não orou, não perdoou? Outro detalhe que provavelmente você aprendeu errado, e aí os dois, chilindró. Então, nós aprendemos que eles estavam ali porque estavam fazendo a obra de Deus e tudo mais. Quando você vai ler a história, é porque eles tinham cometido pecados contra Deus. Então, assim, cada líder tem o seu pecado para pagar. Agora, tem que tomar cuidado para não pagar com juro e correção monetária, né? Porque tem muita liderança pagando preço acima da média. Por quê? Porque pecaram contra Deus, fazendo missão errada. Então tem que tomar muito cuidado. E eu até fiz uma mensagem, uma mini mensagem, né, que diz assim: quando a glória de Deus mata. Quando a glória de Deus mata. Deus disse para Moisés: se tu vê a minha face, tu morrerás. Então, quando a glória de Deus mata. Faz parte também esse versículo aqui de Atos, capítulo de número 16, tá bom? Todos esses detalhes e muitos outros estão no meu livro, A Revelação Completa do livro de Gênesis, por Matusalém, especialista, tá bom, pessoal? Um livro poderoso com mais de 1.200 detalhes bíblicos e extras bíblicos que servirão aí para o teu crescimento e desenvolvimento espiritual e também psicológico, tá bom? Eu quero louvar a Deus pela tua vida, agradecer por você ter assistido até aqui, tá? Divulgue meu canal, assine também o meu canal. Eu vou estar orando pela tua vida, tá bom? Lembrando que esses detalhes aqui são detalhes extras bíblicos que você não pode sair pregando ou falando de qualquer forma, tá? Tem que ter respaldo, uma boa consciência, tá bom? Para você não ser taxado de farisaico, né? Ou fariseu, ou talvez de herege, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te livre, no nome do Senhor.